Porém, devemos saber quem é este ser que provoca o mal, que está na origem do mal e do sofrimento, da nossa dor, da nossa tristeza, da nossa angústia, da nossa solidão. E a Bíblia Sagrada diz assim: tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Estavas no Monte Santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Esta passagem da Sagrada Escritura refere-se a Satanás, que se tornou o Deus deste século. A Bíblia chama-lhe, e Jesus identifica-o como o Deus deste século. Era, porém, um querubim protetor. Tinha uma elevada posição no céu. Os seres celestiais são anjos, serafins e querubins. Em Isaías, no capítulo 6, versículo 2 e 3, diz assim: os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este era a missão também de Lucifer, lá no céu. Ele era realmente um anjo, um querubim e serafim. Tinha estes 2 títulos. Era uma espécie de anjo-chefe de todos os anjos. Era o diretor do coro celestial, comandante dos anjos. Era o anunciador dos propósitos de Deus para todo o universo. Ele tinha uma missão especial. Era quem estava mais perto ali do trono do Altíssimo. Era um ser admirável. Ele conhecia como ninguém o caráter, o governo, os métodos e projetos de Deus. Por isso foi grande a perplexidade dos seres celestiais quando no céu aconteceu o que nos diz a Sagrada Escritura. Diz assim: foi encontrada iniquidade em ti. Iniquidade, mal em ti. O teu interior estava cheio de violência e pecaste. Eis, queridos amigos, o que a Sagrada Escritura descreve deste querubim e serafim. Mas vai mais longe e diz: e levou-se o teu coração por causa da tua formosura. No original poderíamos mesmo dizer do teu poder. E depois diz: corrompeste a tua sabedoria. E assim a Sagrada Escritura continua a descrever: profanaste o teu santuário, ou o santuário. Como é isto possível na presença de Deus? É a pergunta que qualquer ser humano se coloca. Na pureza, na santidade do céu, no meio das pedras de fogo, nós não sabemos. É um mistério. É chamado o mistério da iniquidade. É impossível explicar a origem do pecado, encontrar uma razão para a sua existência. Só podemos compreender a disposição do pecado e as suas consequências, mas é difícil de explicar a origem. São 2 da manhã. Eu vou contar-vos uma ilustração e chamo a vossa atenção. 2 da manhã. E sou visto a sair de uma residência de caráter duvidoso. É um daqueles lugares onde homens se encontram com as mulheres da rua, como se costuma dizer. Sou visto a sair deste local e esta pessoa começou a contar a outras pessoas que o seu pastor, tinha sido visto às 2 da manhã a sair daquele local. E naturalmente as pessoas começaram a murmurar entre elas. Finalmente alguém, muito meu amigo, veio ter comigo e disse: pastor,
Conta-se, diz-se, e isto nas suas costas, que foi visto a sair de uma casa duvidosa às 2 da manhã. É intrigante, pastor. Estou confuso. Não quero acreditar. Como é que é possível? Era o que ele dizia. Na verdade, é difícil justificar tal atitude da parte de um homem que consagrou a sua vida ao Santo Evangelho, que proclama a palavra de Deus. Se fala, deve viver. Como é possível, pois, ser visto a esta hora da manhã a sair de um local tão duvidoso? É legítima a questão. Por fim, olha para mim e diz estas palavras: pastor, certamente deve haver uma explicação. Deve haver um mal-entendido. Eu não acredito no que dizem. Conheço suficientemente bem para saber que não faria tal coisa. E eu olho para ele nos olhos e digo: estou muito grato pela sua confiança. E expliquei o que se passou. Uma jovem foi assistir 2 noites à série de conferências que realizei na igreja. Na segunda noite falou-me da sua vida e do desejo que tinha de amar e seguir a Jesus. Mas encontrava-se num lamaçal moral de onde seria muito difícil de sair. Falei-lhe do amor de Jesus e de como ele tinha ajudado uma mulher com o mesmo estilo de vida que ela levava, Maria Madalena. Ela, ao ouvir estas palavras, agradeceu-me e prometeu voltar. Passava da meia-noite. De repente, na rua, quando ela atravessava um carro a alta velocidade, foi contra ela. Vivia num quarto alugado. E levaram-na para lá, muito ferida, e pediu à senhoria para telefonar ao pastor da Igreja Adventista. Precisava de lhe falar, de receber algum conforto e conselho. E quando lá cheguei, um médico disse-me em privado que não havia nada a fazer. Ela ainda estava viva, mas ele não sabia explicar a razão dela ainda estar viva. Era um caso muito grave. Entrei no quarto onde ela se encontrava. A primeira coisa que me perguntou com voz cansada foi: será que Jesus pode ter misericórdia de mim? Será que Ele me perdoa? Me pode perdoar? Expliquei ao meu amigo que tinha falado do amor de Jesus na cruz do Calvário e que a jovem tinha adormecido no sono da morte com um sorriso de esperança. Ao terminar, perguntei-lhe: acha que fiz bem ou que fiz mal? Ele fez uma leve pausa, olhou para mim e, com uma alegria que se sentia, respondeu: fez muito bem, pastor. Muito bem, afirmou ele. E eu gostaria de vos perguntar esta noite: acham que fiz bem ou mal? Qual é a vossa resposta? Vejo nos vossos rostos, no vosso gesto que estão de acordo. Fiz bem. Vocês todos dizem realmente, e eu estou grato, fez-me estremecer ver o vosso gesto. Porque eu tenho uma explicação lógica e boa para aquela aparência do mal. O pecado e a sua origem não têm explicação. Por que razão Lucifer, o anjo mais poderoso do céu, se revoltou contra o Deus da misericórdia e da bondade? Porque se revoltou este ser contra o Criador, o seu Criador, o nosso Criador? Devemos pensar. Talvez não se chegue a uma compreensão total, mas a interrogação é um processo normal em todo o ser inteligente. Nos seres celestes também. Nos seres humanos têm emoções, temos desejos, temos personalidade, temos preferências. Podemos dar o nosso afeto ou retirá-lo, porque Deus nos criou seres livres, isto é, com livre arbítrio. Não seria normal que Lucifer, como ser criado,
questionasse os mistérios e a vontade de Deus? Não seria isto normal para todo o ser racional e inteligente? Eu creio ser normal que os seres do universo, em algum momento, se tenham interrogado sobre a soberania de Deus e sobre a sua soberana vontade, sobre a sua sabedoria. Será que Ele sabe mesmo todas as coisas? Será que Ele é justo em tudo? Um ser que ama tem preferências. Será que Deus tem preferências? Será que Deus gosta mais daquele do que do outro? Até nós próprios muitas vezes pensamos desta maneira. Creio que interrogar-se sobre Deus é saudável. É uma afirmação de que Ele existe e que o abordamos como um ser pessoal. Deus quer ser questionado fielmente e lealmente. Mas há um momento, queridos amigos, há um momento, um espaço em que as mentes finitas e Lúcifer, ainda que sendo o anjo mais brilhante de todo o universo, é um ser criado. A sua mente é finita. Por essa razão não podia entrar no que é uma mente infinita que é Deus. Aí só resta a confiança. E a confiança é repousar plenamente no ser amado. Compreender que há um ponto em que não se pode compreender. É deixar o que não é compreensível nas mãos de Deus, a quem se ama e em cujo amor, justiça, sabedoria se confia plenamente. Para um fiel filho de Deus, o que não compreende não o perturba. Quando não compreende, confia. Assim diz a Sagrada Escritura, neste texto de Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, porém as encobertas são para quem? Para o Senhor. A felicidade está exatamente nisto, em compreender, mas em confiar e deixar a sua vida sob a direção total de Deus. Essa é a melhor compreensão que podemos ter. É a compreensão da confiança. Nisto consiste a felicidade eterna dos filhos de Deus. E é desta forma que têm permanecido fiéis, homens e mulheres, ao longo dos milénios. E hoje também, aqui esta noite. Aí, em todo lugar onde estão a ouvir a palavra do Senhor, há homens e mulheres fiéis que estremecem ao saber que o Senhor é um Deus bom, amoroso, que nunca falha e que não é um Deus parcial. Lúcifer, quando chegou ao ponto em que tinha que colocar toda a sua confiança no amor, na justiça e na sabedoria de Deus, não o fez. Pouco a pouco os seus pensamentos desviaram-se da fidelidade a Deus e nasceu dentro dele a desconfiança. E desta forma afastou-se de Deus para confiar em si próprio. Nisto consiste o pecado. Não querer ser guiado pela vontade de Deus, mas pela sua própria vontade. O amor por Deus e pelos outros é o que predomina no coração. E, como isso é o princípio mestre na conduta do reino de Deus, ele, Satanás, estabeleceu um outro princípio orientador da vida e, infelizmente, de muitas vidas. A esse princípio chama-se egoísmo, orgulho. Tem origem exclusiva em Satanás. Não tem equivalência em nenhum outro princípio do universo de Deus. Não se trata de deformação dos princípios divinos, mas uma invenção original de um ser criado. Ao deixar de ter no coração o amor por Deus e pelos seus semelhantes, centra-se em si próprio, nos seus interesses, nos seus privilégios, e desta forma Satanás pecou. Esta é a essência do pecado. E resulta, infelizmente, quando nos centramos demasiado em nós, resulta muitas vezes em doença do foro psicológico. Nem sempre as possessões demoníacas se revelam através de cenas de caráter sobrenatural.
mas revelam-se, infelizmente, muitas vezes, não digo sempre, de ordem mental. O pecado é independência de Deus. O que se afasta da autoridade divina toma o seu destino nas suas mãos, faz a sua própria vontade, faz-se Deus com letra minúscula, porque a essência de Deus é ser absolutamente livre, independente de tudo e completamente imparcial. Deus é completamente imparcial. Ama a todos e a todos quer de igual modo. O amor de Deus pelas suas criaturas não nasceu depois do pecado, mas antes. Deus é amor. Amor é realmente o nosso Deus. A maior prova do amor de Deus manifesta-se no facto de nos amar tal como somos, tal como eu sou, tal como vós sois, com as nossas fragilidades, com as nossas necessidades, sem nenhuma razão para nos amar. Deus revela o seu amor no mistério da cruz. Aí, Deus revela plenamente o seu amor.